Oi, gente, tudo bem? Estou investindo em nós. Comprei um microfone. Espero que melhore a qualidade do áudio. Que no último vídeo eu fiquei escutando as panelas do almoço que meu marido tá fazendo batendo no fundo. Aí eu falei, ai não, acho que eu vou investir no microfone. Espero que melhore, espero que fique bom. Eu demorei um pouquinho para gravar esse quarto vídeo, porque tava numa semana de prova e muita coisa para fazer, coisa de trabalho também. E aí, para quem não, acho que eu não falei ainda, né? Mas eu faço faculdade de filosofia, eu tô no primeiro período. E nessa faculdade de filosofia, eu tô fazendo disciplina de ética, ética um. E ética um, eu tenho uma professora maravilhosa e ela colocou alguns filósofos, tanto feministas também, algumas filósofas, que para mim foi algo fantástico eu ter acesso assim logo no primeiro período, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nas mulheres que construíram esses pensamentos filosóficos ao longo da história. O que aconteceu com ela, que vestígio que a gente tem, quem são elas, existem, né? Mas isso é assunto para além do que eu tinha preparado. E aí, o que mais me marcou é que eu sempre gostei muito de ler Aristóteles, Sócrates, Santo Agostinho, só que eu nunca tinha lido em ordem, nunca tinha parado para pensar no contexto social, nunca tinha parado para pensar nessa lógica, né, da história da filosofia, dos pré-socráticos, agora de outros, e de como a gente analisa isso de uma forma muito mais filosófica, né, que até então eu só tinha visto livros muito mais com umas traduções não muito pensadas para quem faz filosofia, né, mais para leigo mesmo, para ter um pouco mais de acesso, mas ainda assim para leigos. E aí o livro que eu tô lendo também não é para filosofia, mas esse aqui, ó, Ética Nicômaco. Só que essa aqui a gente já fez a prova, já teve o tempo e todo. Já fiz a prova, já lemos o que tinha que ler de Aristóteles na sala, mas até hoje eu tô pensando nesse livro, até hoje de volta e meia eu leio um pedaço dele, porque a filosofia é um pouco disso, né? A gente lê, tem dias que eu sento para ler e eu falo assim, não, eu vou ler. E aí eu leio um parágrafo. E esse parágrafo me faz pensar tanta coisa, me faz ir tão longe, que eu fico, gente, né? Parece que, sei lá, te faz refletir, te faz ir muito além do que tá ali no mesmo, naquele contexto que você tá lendo. E obviamente, né, tudo que eu faço nessa vida, tudo que eu leio, eu lembro da infância e eu lembro de como que eu posso trazer esses ensinamentos filosóficos e como que a gente pode debater e discutir sobre isso, né? E algo que me tocou porque veio encontro ao momento que eu tô vivendo também. Então a filosofia tem dessas, né? Ela te encontra e te faz refletir, que é exatamente esse refletir, virar para dentro e ver lá dentro o que tá de errado, o que tá mexendo, que sentimento é esse, por que eu tô assim. E aí eu tô assim, né? Então, veio de encontro a dois pontos. O primeiro ponto é muito do meu trabalho. A gente tem muito essa coisa de querer evitar que as crianças vivam determinadas situações. Seja elas geralmente negativo, porque coisa positiva você quer que a criança viva, você quer que ela explore. Mas coisas negativas, a gente tem uma onda aí muito de querer suavizar todas essas coisas para que a criança não sofra. Desde, sei lá, protetor de joelho para a criança engatinhar, que para mim eu fico assim, poxa, ela foi feita para isso, é o momento dela. Claro que não vou deixar ela engatinhar em cascalho, mas sabe, dentro de casa, sabe, o piso limpo. Meu Deus, deixa a criança ser ela. Até o nível máximo, assim, que para você falar não, porque você não vai dar um brinquedo pro seu filho naquele dia, você tem que inventar toda uma história, falar que não, que naquele momento, que aquele outro brinquedo que tá do lado daquele brinquedo vai sentir falta, que ele vai sentir saudade, que a gente não pode fazer isso com o brinquedo, para você falar não, que você não vai comprar o presente, porque você não, naquele momento não. Então, isso veio de encontro a esse pensamento, né? Esse excesso de suavizar sentimentos e situações das crianças para que elas talvez não vivam.
esses momentos, e eu sempre pensei da importância desses momentos, né, claro que não em excesso e não com grosseria, mas é importante sim a gente ter algumas frustrações, a gente saber lidar com isso, a gente aprender, pelo menos se entender, entender esse sentimento dentro da gente já é meio caminho andado. Então isso começa na infância. E um outro ponto que veio também é sobre mim, sobre essa coisa do confortável e do prazeroso. E eu tô numa fase que, nesse exato momento, eu estou com muita dor. Dor no ombro, esse aqui, e dor no tornozelo. E esses últimos 2 anos, talvez, um ano e meio, eu tenho sentido muitas dores. E eu não era essa pessoa, tipo, eu nunca tive isso comigo. Eu sempre fui muito ativa. Acho que quando eu não estava fazendo atividade física, no mínimo eu estava fazendo minhas caminhadas. E tem mais ou menos um ano, talvez um ano, que eu não tenho feito. Que eu tô só trabalhando para casa, da casa pro trabalho, do trabalho pra faculdade, da faculdade para casa. E vivendo algumas tensões também, né? Porque para eu voltar a estudar, eu tive que abrir mão de algumas coisas em relação ao trabalho. Então, é um momento meio tenso, porque você acaba que você quer fazer uma coisa, mas aí o dinheiro começa a virar uma questão, e aí, sei lá, é muita tensão. Aí você quer se ver na carreira, mas você também tem aquele medo de não sabe se é agora, não sabe se é daqui a pouco, não sabe se está na hora, não sabe se vai chegar essa hora, se você é boa o suficiente. E aí vem Aristóteles e me solta uma frase que ecoou na minha cabeça por dias e ainda ecoa. Acho que eu vou até fazer um quadro dela, porque eu achei fantástico. Diz assim: a excelência moral ocupa-se com prazeres e dores. É por causa do prazer que fazemos coisas más, e é por causa da dor que nos abstemos de atos nobres. E aí, né, eu fico pensando, tá, prazer e dor. Nesses últimos anos, talvez esse um ano e meio que eu tô falando, eu tenho ido muito mais pelo prazer. Eu tenho ido muito mais pela cama quentinha, pelo por ir de carro em muitos lugares e não ir andando como eu sempre fiz, de comer o que eu tô com vontade, não exatamente o que eu preciso. Então, eu tô indo muito pelo prazer, assim, de só fazer o que eu gosto. Isso também é um conforto excessivo. Então, eu só faço o que eu gosto. Eu só assisto coisas que eu gosto, eu faço uma faculdade que eu gosto. Talvez esse seja o único ponto que eu tô com razão de fazer o que eu gosto. Mas não sei, eu tô muito confortável. E esse conforto, ele me incomoda profundamente. E eu tô muito confortável há muito tempo. Tem 2 anos que eu tô muito confortável, que eu tô sentindo assim que eu tô emburrecendo, talvez. Essa palavra, ela definiu esse sentimento por um tempo, que eu sentia que eu estava emburrecendo. E foi por isso que eu voltei para a faculdade e para fazer filosofia, porque eu acho que era exatamente o que eu precisava. Filosofia a gente faz pra gente, assim. Só que eu, de fato, eu acredito muito que conhecimento a gente compartilha. E o que eu puder compartilhar de coisa boa aqui, eu quero compartilhar. Então, mas é isso, eu tô extremamente confortável, então eu tô só buscando o meu prazer. E aí, quando Aristóteles fala isso, me leva a esse pensamento, sabe? Esse excesso de prazer na minha vida, de só fazer o que eu gosto, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, sabendo que eu já sou uma adulta e eu não sou mais, né, uma criança que vai bater o pé. Não, não quero fazer. Então eu não sou mais, eu sou uma adulta, eu preciso fazer o que eu preciso fazer, e não só o que eu gosto de fazer, e não só o que eu quero fazer, e não só na hora que eu quero fazer. Então essa frase veio muito de encontro para mim, tanto pessoal, para minha vida, para as minhas ações, mas também na minha profissão, né, de eu sempre tive essa certeza em mim enquanto ciência empírica, né? Enquanto eu via as crianças se relacionando, eu ficava. Eu sempre tive essa certeza também. Claro que dentro da faculdade, dentro do que a gente estuda, a gente sabe que as crianças precisam desses limites, dessas regras e tudo mais. Mas é muito diferente da prática.
quando você vê sobre essas questões de regra, de limite, de controle inibitório, de como funciona o cérebro, de todas essas questões, você percebe que sim, dá para a gente melhorar muito a nossa forma de agir com as crianças, porque, querendo ou não, a gente foi criado de um jeito diferente, e hoje a gente atua de um jeito diferente do que fizeram com a gente, e isso para mim é quase um presente para mim mesma, porque eu me sinto muito orgulhosa de quebrar essa linhagem, sabe? De não ser a pessoa que está reproduzindo isso. Então eu me sinto muito feliz por isso. Mas ao mesmo tempo a gente vê que obviamente dá para melhorar muita coisa ainda. Mas esse ponto em específico da gente não querer que as crianças sintam, isso sempre me incomodou. E aí agora eu tô falando de uma forma filosófica, né? Eu não tenho filho, então assim, a minha visão é totalmente sala de aula. Eu entendo as famílias e eu não julgo porque eu ainda não tive coragem de ser mãe, porque eu sei que é difícil. Então, não é um julgamento de forma alguma, mas é pra gente pensar mesmo, né? Pra gente sair um pouco desse automático também nisso. E aí eu fico pensando, qual a lógica de você criar um adulto, né? Porque essa criança vai ser criança só 10 anos da vida dela ali, é o mínimo. 1/10 da vida dela é só infância, o resto, adolescência e o resto adulto. Então é pouquíssimo tempo que a gente é criança. Qual a lógica de quando essa criança está formando tanto ética quanto tanto a sua moral, a sua ética, os seus valores, também o seu cérebro ali até os 23, 21, se eu não me engano, agora é um pouco mais. Qual a lógica se nessa fase você não ensina para a criança e para o adolescente nesse caso, né, que as coisas têm consequências, que o que a gente faz a gente precisa sim ver o outro, né? Não é porque eu quero que eu preciso e que eu posso. Então, eu nunca entendi assim por que as pessoas têm tanta dificuldade de falar não, de ajudar a sentir, de deixar sentir um pouco também, de acolher quando tiver que acolher. E aí eu sempre fiquei pensando nisso. E aí, obviamente, eu fui puxar para o meu começo na educação, né? Para o meu, sei lá, o meu primeiro ano como auxiliar e estagiária e tudo mais. E foi desesperador. Foi desesperador. Hoje eu tenho muito mais segurança para falar sobre isso, sobre esses assuntos, né, de professora, de sala de aula, de limite, de regra. Mas o meu primeiro ano ele foi assustador, porque veio de encontro à minha infância, veio de encontro ao meu eu criança. E aí, quando eu dei de cara com o meu eu criança, com as minhas inseguranças, com as minhas questões mal resolvidas, é que o não para a criança era difícil. É que o acolher a criança parecia que a todo momento eu precisava acolher, sabe? Se a criança fizesse qualquer coisa, eu ficava dentro de mim, eu não vou, eu vou, ou eu deixo ou não. E obviamente que a gente encontra pessoas muito incríveis no caminho, que ensinam a gente. Então eu trabalhei com professoras muito legais, eu trabalhei numa escola muito boa, que tinha esse cuidado, né, de olhar para aquela professora que está iniciando e saber que tem um potencial ali, mas também aquele cuidado de saber que eu estou começando, né? Mas ao mesmo tempo, eu já estava mais madura, né? Porque eu fui para a sala de aula um pouco mais velha, não comecei tão nova. E a filosofia sempre fez parte da minha vida. Então eu sempre refleti sobre tudo que eu via e sentia, eu refletia e tentava entender uma questão, um ponto, por que aquilo tá me doendo. E aí, obviamente, eu dei de cara com muitos pontos da minha infância, com muitas dores, com muitas questões mal resolvidas. Então, para hoje eu ter segurança de trabalhar com criança, eu precisei cuidar muito da minha criança, sabe? Eu meio que virei a minha própria mãe por um tempo e acho que para sempre agora, não tem volta. Então eu fui obrigada a virar a minha própria mãe para poder cuidar da minha criança, que sou eu, que cresceu e que tem que lidar com outras crianças, né? Então, se você, família, se você, professora,
tá difícil a sala de aula, tá te doendo, tá te cansando mais do que deveria cansar, talvez seja o momento de refletir, assim, de ver, de olhar para você mesma, de olhar e perceber se o porquê que aquilo dói, né? O porquê que aquilo te incomoda, o porquê que você tá insegura, o porquê que você tá frustrada, talvez, né? Pensa uma coisa, não dá certo, pensa outra, também não dá certo, porque comigo também foi assim. E ainda é, tá? Lidar com frustração, independente da idade, não é fácil. E a gente, enquanto adulta, talvez tenha uma pressão ainda maior, né? Porque a gente tem uma pressão que não é só a frustração em si do trabalho, da vida, né? A gente tem pressões na vida, a gente tem data para cumprir, prazo de coisa, pagar coisa. Então, fica um pouco mais complicado a gente lidar com a frustração. Mas saiba que é na infância o lugar de aprender a nomear sentimentos. Então, se você é adulto não sabe o que você está sentindo e tudo para você é raiva ou tudo para você é ranço, você precisa voltar para essa época, onde olhar para o sentimento, olhar para você mesmo e tentar recuperar esse tempo perdido, porque é na infância que a gente trabalha sentimentos e é na infância que a gente tem tempo de sofrer e de sentir, né? Seja uma alegria intensa, seja uma raiva intensa, é na infância que você tá ali, que você tem tempo e que você tem talvez permissão, né? Que hoje em dia nem tanto, porque quando uma criança tem um descontrole emocional, todo mundo fica, "Ah, cadê a mãe daquela criança?" Raiva desse povo. Então, deixa as crianças sentirem, elas são crianças, elas estão na época de sentir mesmo, sabe? Seja esse suporte para as crianças, mas não impeçam elas de sentirem. Então, é esse o ponto. Tá vendo como que Aristóteles mexe com a gente? Uma frase. Olha o tanto de coisa que veio na minha cabeça. Isso porque deve ter vindo mais coisa, eu não tô lembrando agora para poder falar. Mas é isso. Lembre-se, a excelência moral ocupa-se com prazeres e dores. Se você tá num lugar de muito prazer, tá errado. Se você tá num lugar de muita dor, também tá errado. Então, como diz Aristóteles, busque o meio termo, né? A mediania. É necessário buscar a mediania. Então, nem muito prazeroso, nem muito doloroso, mas o meio termo de tudo isso. Tanto para você adulto, que trabalha com criança, que convive com criança, que tem criança em casa, sei lá. Então, saiba disso, assim, talvez olhe com um pouco mais de amor e carinho pelas dores e pelos prazeres. Nem toda dor é só ruim, né? Às vezes a gente precisa sentir algumas coisas para aprender algumas coisas e esses aprendizados a gente tá aqui nessa vida para isso, para dar uma evoluída mesmo, então a gente precisa aprender. Nem tudo vai ser com amor e com carinho. E tem também alguns prazeres que a gente acaba se recompensando com uma certa frequência. Às vezes o emocional tá bagunçado, mas a gente só busca o prazer em coisas que não vai resolver esse emocional, né? E essa frase é para mim. Estou falando para mim mesma, porque eu até faço terapia, comecei coisas novas agora para me dar uma motivada a mais, né? Instagram, YouTube, mas eu ainda tô num lugar muito confortável, eu quero ainda me desafiar um pouco mais. Então, quem sabe? Vamos junto! Tchau!